Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, decodificar as linguagens digitais para o Enem. A ideia aqui é transformar completamente o jeito que a gente olha para os textos que consumimos todo santo dia, entendendo como eles funcionam na prática como sistemas complexos de comunicação. Nossa pauta está bem direta hoje. Passando rapidinho, vamos da nossa escrita digital diária para a impressão digital das plataformas. Dar uma olhada em dois exemplos práticos, um de rede social e outro de um artigo wiki, e fechar focando na estrutura do texto sem nenhum tipo de julgamento. Parte 1. Nossa escrita digital diária. Pensa bem, a troca de mensagens em chats de celular é algo que a gente faz o tempo todo, né? Mas quase nunca a gente para analisar a estrutura disso. Essa pergunta aqui é a ponte perfeita entre os nossos hábitos de todo dia e o que o Enem realmente vai cobrar. Quando a gente manda uma mensagem curta, coloca um emoji, joga um link de um vídeo, a gente está usando na prática uma linguagem que é multimodal e hipertextual. E é exatamente essa leitura estrutural, saca? Esse olhar profundo para o cotidiano que a prova exige. E olha, isso não é palpite meu, não. Se a gente olhar a matriz de referência oficial do exame, mais especificamente ali nas competências 1 e 9, focando nas habilidades 1 e 29, a diretriz é super clara. Quem vai fazer a prova precisa saber identificar as diferentes linguagens e, o mais importante, como a própria plataforma tecnológica molda os recursos que a gente usa para se expressar. Não dá para ler o texto de forma passiva, tem que entender o sistema cibernético por trás dele. Parte 2. A impressão digital da plataforma. Bom, tem umas distinções fundamentais aqui que precisam estar muito claras porque é super normal bater aquela confusão na hora do nervosismo da prova. Funciona assim. Linguagem é a capacidade ampla de se comunicar, tipo misturar texto e imagem. Já língua é o código em si, como a nossa língua portuguesa. Aí a gente tem o sistema de comunicação, que é o ambiente, a plataforma, tipo a rede social, que é diferente do gênero textual, que é o formato, como um post. Mas a diferença de ouro para o mundo digital é essa última. Hipertexto é aquela estrutura mental não linear, sabe? Sem começo ou fim. É igualzinho a como o nosso cérebro funciona, pulando de uma ideia para outra. Já o hiperlink é só a ferramenta técnica, aquele botãozinho clicável que deixa a gente navegar por esse hipertexto todo. Igualzinho a uma impressão digital humana, cada plataforma tem suas marcas únicas. Recursos tipo hashtags, hiperlinks, emojis e até o design da página mostram na hora qual sistema digital a gente está usando. Os emojis, por exemplo, eles meio que substituem a nossa expressão facial na escrita, colocando uma emoção que só as palavras não dariam conta. Tudo isso dá intenção para a mensagem, confirmando se aquele ambiente valoriza uma navegação mais livre, mais orgânica, ou se é só uma comunicação de uma via só. Parte 3. Exemplo prático. Post em rede social. O mais legal aqui é ver como a prova simula a vida real. Dá uma olhada nesse texto digital. Curto, dinâmico. Repara nos detalhes. Um monte de ponto de exclamação para simular que a pessoa está falando alto, um emoji de susto para dar emoção, um hiperlink para quebrar aquela leitura reta e, claro, as hashtags no final. Tudo isso constrói uma linguagem mista, super adaptada para essa tecnologia específica. Aí vem aquela pergunta clássica de prova. Qual é a função exata dessa hashtag aí no texto? As alternativas normais costumam falar desde restringir quem vai ler ou até que isso empobrece a língua. O que a gente sabe que é pegadinha. O grande desafio é achar a resposta certa sem se distrair com o tema das mudanças climáticas. O tema é só uma isca. A chave para o sucesso é seguir um método frio, bem calculista. Passo 1. Entenda o comando, que quer saber a função estrutural daquele recurso na plataforma. Passo 2. Olhe para o texto e analise os elementos visuais. E o passo 3. Avalie as opções sem se emocionar. Fazer isso garante uma análise superforense, digamos assim. O tema do texto às vezes mexe com a gente, gera uma resposta passional. Focar só na forma impede que o conteúdo tire a nossa atenção do que realmente importa: decodificar o sistema. E chegamos ao ponto principal. A resposta correta saca que a hashtag é um metadado. A função dela não é esconder o post de ninguém, nem ditar regra de gramática. A função é indexar palavra-chave. Isso pega uma mensagem isolada e joga num fluxo de temas gigante, conectando posts da rede inteira e mostrando bem aquela interconectividade que é a alma das mídias sociais. Parte 4. Exemplo prático. Artigo Wiki. Agora, mudando um pouco de cenário, vamos imaginar um artigo colaborativo, estilo Wiki, sobre os anfíbios da Amazônia. Os elementos visuais mudam completamente. A gente vê abas para visualizar o histórico de edições, editar o código-fonte e um monte daquelas palavras azuis sublinhadas que são os links. E tem um detalhe enorme.
não tem um autor só. Não tem assinatura de um único acadêmico lá no topo. Isso grita para a gente que estamos lidando com inteligência coletiva, uma rede de criação simultânea. A grande sacada agora é entender como esses elementos formam a arquitetura digital desse ambiente wiki, sabe? Pensa bem, comparando com uma enciclopédia impressa daquelas antigas de capa dura, como isso funciona? É uma leitura estática? É um autor só que é o dono da verdade absoluta? Ou é um esquema de construção coletiva, totalmente hipertextual e que não para nunca? Se a gente aplicar a nossa lógica dos 3 passos de novo, a coisa clareia. Primeiro, achamos as abas de adição e os links azuis. Segundo, a gente percebe que isso quebra a linha de leitura tradicional e transforma quem está lendo num possível coautor. O texto nunca está 100% pronto. E o terceiro passo é passar a faca nas alternativas erradas. Qualquer uma que falar em autoridade fechada, conhecimento estático ou leitor passivo, a gente já descarta na hora. O ambiente wiki é sinônimo de colaboração ativa. Desse jeito, a alternativa certa é a que aponta para a fragmentação hipertextual, que são esses links que cruzam a navegação, e para a autoria colaborativa. Nessas plataformas digitais, o conteúdo e a verdade são montados em conjunto. E, sem dúvida, essas são as impressões digitais inconfundíveis desse tipo de enciclopédia moderna. Parte 5. Foco na estrutura, sem julgamentos. Pessoal, na hora de encarrar essas questões de linguagem digital, é regra de ouro focar na arquitetura e na forma do texto. E, por favor, fujam dos distratores. Aquelas opções que dizem que o internetê está acabando com a língua portuguesa, isso é puro preconceito linguístico e o Enem odeia isso. Outra coisa para correr longe é aquele determinismo tecnológico extremo, sabe? Falar que a internet matou o pensamento crítico. O nosso olhar aqui tem que ser sociolinguístico, de boa, entendendo essas linguagens modernas como adaptações supernaturais para os meios eletrônicos que a gente usa. E para colocar isso tudo em prática e gabaritar, se liguem nestas dicas. Primeiro, virem detetives de palavras no enunciado. Procurem suporte, formato, hipertexto, interatividade. Achou essas palavras? Elas já indicam o que a questão quer. Depois olhem direto para a fonte do texto, lá no rodapé. Saber se veio de um blog, de um wiki ou de uma rede social já revela quase tudo sobre a estrutura e os recursos que a gente pode esperar. E por último, mantenham o radar ligado para essa dinâmica de passivo contra ativo. O leitor digital de hoje quase sempre atua como um coautor da mensagem. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo uma reflexão. Dominar essas estruturas não serve só para marcar o X na alternativa certa, não. Entender o que é hipertextualidade, multimodalidade e como a plataforma muda o que a gente fala, transforma totalmente o jeito que a gente lê o mundo. Muda como a gente interage nessa rede digital gigante em que vivemos. O texto é a janela, mas a plataforma é o filtro. Fica aí o convite para a gente começar a ler o nosso dia a dia digital com um olhar bem mais crítico a partir de hoje. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!